Nós estamos no livro de Atos, capítulo 25. Resgatando a memória dos irmãos, nós estamos no momento em que o apóstolo Paulo já se encontra preso, e ele foi levado de Jerusalém para Cesareia, e agora nós vemos então a volta de Festo, e novamente vemos então essa armação dos líderes religiosos do Templo de Jerusalém, eles já estão desde o capítulo 23, armando uma possibilidade de uma emboscada para matar o apóstolo Paulo. E nós então estamos seguindo dentro deste contexto, da prisão do apóstolo Paulo. Eu gostaria de destacar aqui também, antes de nós fazermos a leitura, que é nesse capítulo 25 que o apóstolo Paulo vai escrever duas cartas, 1º e 2º Tessalonicenses. E é muito interessante esse contexto, porque quando você lê as cartas de Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala para os irmãos suportarem, não deixarem de confiar, porque breve será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, compreendendo isso, aquela carta e esse momento dessa prisão, aonde ele está, vamos ler o capítulo 25, para que possamos tirar algumas lições preciosas para a nossa jornada. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra as leis dos judeus, contra o templo ou contra Jerusalém. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Aqui um homem que Félix deixou preso, quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso,
Convoquei o tribunal e no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, e o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações, apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a Jerusalém. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirá. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que a ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Oremos. Ó Deus eterno, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de lermos a Tua palavra publicamente. Pai, de podermos mais uma vez voltar, ó Deus, nossas mentes, nossos corações, para a compreensão do Teu querer e da Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito venha a nos conduzir nesta manhã, a compreender, ó Deus, aquilo que Tu queres realizar em nós e através de nós. Pai querido, eu lhe rogo que o Senhor me traga toda a sabedoria do alto, todo o entendimento do alto, para anunciar somente o Teu querer, e aplica a Tua palavra a cada coração e supre cada necessidade com esta obra maravilhosa do Teu Santo Espírito, que nos conduz em cada momento de nossas vidas a compreender a Tua revelação, a compreender os Teus propósitos. Ajuda-nos nesta manhã, nesta jornada, e que o inimigo de nossas vidas e que as nossas preocupações não nos atrapalhem neste momento, para compreender a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade. Assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Acho que vale a pena eu e você entendermos quem é esse Agripa, quem é esse rei Agripa. É o rei Agripa II. Ele é filho do rei Agripa I. E o rei Agripa I é aquele que mandou matar Tiago, o meio-irmão de Jesus. Esse rei Agripa I, também, ele mandou crucificar cristãos na porta de Jerusalém. Agora, esse rei Agripa II se casou com Berenice, que é uma judia. E se você voltar 2 capítulos anteriores, se você quiser acompanhar as reflexões, estão lá no nosso canal no YouTube, 2 pregações anteriores, nós vamos falar desse encontro que o apóstolo Paulo teve pessoalmente com o rei Agripa II e com Berenice, que queria ouvir o apóstolo Paulo, porque ele estava incomodado a respeito do que ele falava sobre Jesus. E o que o apóstolo Paulo falava sobre Jesus? O apóstolo Paulo, nós estamos vendo desde o capítulo 20,
O apóstolo Paulo, em todas as suas defesas, em toda a sua pregação, ele está falando que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E além de que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, apareceu a ele no caminho de Damasco e confiou a ele então uma missão. E que por isso o apóstolo Paulo abandonou o seu judaísmo, porque Paulo era fariseu dos fariseus. Ele abandonou inclusive a sua cidadania romana, pela qual ele tinha grande prestígio diante de todo o Império Romano e diante também de todos os seguidores do Sinédrio de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a sua primeira viagem missionária, como nós vimos lá em Atos capítulo 13, ele faz a sua primeira viagem missionária, enviado por Antioquia, e não pela igreja de Jerusalém. Ele retorna a Antioquia, ele fica mais 3 anos em Antioquia, sai para a sua segunda viagem missionária, e na sua segunda viagem missionária, quando ele estava em Tessalônica, ele é avisado pelas profetisas de que ele chegaria em Jerusalém e seria preso. Mas o apóstolo Paulo diz àquelas profetisas que cabia a ele cumprir a missão que Cristo havia dado a ele, confiado a ele. O apóstolo Paulo então chega em Jerusalém. O apóstolo Paulo começa a dar o seu relatório. Os judeus, os fariseus e os saduceus então se reúnem num momento em que o apóstolo Paulo está indo lá apresentar a palavra de Deus, e eles então começam um tumulto, e aí o apóstolo Paulo é preso por Festo. Festo então fica numa situação, porque o apóstolo Paulo, na sua primeira defesa, ele fala: eu sou cidadão romano, vê lá o que você vai fazer comigo. E Festo então leva a Félix. Félix então fala: vamos levar para o rei. O rei então fala: agora vocês resolvem esse problema aí de vocês. A história se repetindo, foi a mesma coisa com Jesus. E ali então, o apóstolo Paulo, nós vimos no domingo passado, ele vai então diante de Festo e Félix diz assim: eu quero ficar bem com os judeus, eu não vou fazer nada. Então agora o Festo volta a Jerusalém e os judeus estão enfurecidos e eles querem que o apóstolo Paulo seja morto. Só que o apóstolo Paulo, ele faz a sua defesa de uma maneira brilhante, porque ele, como cidadão romano, ele pode ser julgado como cidadão romano. Então agora, Festo, ele quer fazer uma armação, levar Paulo para Jerusalém, e lá eles resolvem. Só que agora, se Paulo diz que ele vai para Roma ser julgado por César, então ele sabe o que está aguardando a ele. O julgamento lá, diante de César, era de morte. O apóstolo Paulo sabe que todos aqueles que iriam ser julgados para César, diante de César, que estavam trazendo algum tipo de desconforto, e o apóstolo Paulo estava pregando que só há um rei nos céus. Um rei nos céus é Jesus Cristo. E se você pegar e você ler 1 e 2 Tessalonicenses, você vai entender isso, vendo e compreendendo este momento do apóstolo Paulo. Tanto que é maravilhoso você estudar a palavra de Deus e ir compreendendo a palavra de Deus e entendendo os ensinos que a palavra de Deus nos diz. Agora, quando ele escreve a Tessalônica, ele fala ainda de uma coisa mais absurda ainda: Jesus vai voltar com toda a pompa e glória. Então isso era um problema enorme para o Império Romano. E agora, então, eles estão neste momento dessa defesa. E eu gostaria que você observasse muito bem essa situação desse homem, Paulo. Esse homem, Paulo, que quando se converte, ele perde os seus status, ele perde a sua remuneração, ele perde os seus relacionamentos, mas ele não perdeu a vida dele. Ao contrário, ao se encontrar com Jesus, ele encontrou a verdadeira vida. E ao se encontrar com Jesus, encontrando a verdadeira vida, ele define então que agora o que ele tem para viver na vida dele é viver para Jesus. E que morrer então é lucro. E olha o que ele diz nessa defesa, justamente isso.
eu não fiz nenhum mal aos judeus, verso 10, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Dá para você entender o que Cristo fez na vida de Paulo? A verdade do Evangelho, o impacto do Evangelho em Paulo, que faz ele entender que nesta vida, morrer é lucro, porque você vai adentrar na vida eterna, na morada eterna. E o que nós vamos ter na morada eterna? Lá não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais derramamento de lágrimas, não haverá mais a morte, não haverá mais a tristeza, porque nós estaremos na plenitude de Deus. Nós estaremos no gozo eterno do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, na sua defesa, ele diz claramente: eu sei que se eu for lá para Roma, eu vou morrer, mas isso não me importa. Porque o que o apóstolo Paulo deseja no coração dele, nada mais, nada menos, é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que em todos os momentos ele está fazendo isso. Inclusive nesses momentos em que ele está preso. E queridos irmãos, isso é muito importante para nós como cristãos. Nós cristãos desse século 21, que vivemos uma vida cristã de miséria espiritual, por conta dessa penetração desses evangelhos espúrios que andam sendo pregados e anunciados. Esse evangelho que nos tira de fato o brilho e o esplendor da salvação em Cristo Jesus, o esplendor de viver para a glória de Deus, o esplendor de ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. A igreja está brincando com essas coisas e levando pessoas a ficarem inebriadas com as coisas deste mundo e quererem muito mais o lucro da terra, o status da terra, a posição da terra, as curtidas da terra, do que querer o gozo maravilhoso do reino celestial, do reino do nosso Cristo Jesus. Nós estamos diante deste homem que, quando ele falava, todos obedeciam. E agora ele entendeu que isso não é mais lucro. O verdadeiro lucro é cumprir a vontade de Deus. Fale isso comigo. O verdadeiro lucro é cumprir a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro lucro desta vida. Não há lucro maior do que esse, querido irmão. Você pregar o Evangelho, apresentar Jesus Cristo, fazer as pessoas conhecerem a Cristo Jesus, isso transforma o viver de qualquer pessoa. Isso liberta a vida. Isso faz a pessoa viver uma vida muito diferenciada neste mundo. A pessoa deixa de ser materialista, deixa de ser mesquinha, orgulhosa, pretensiosa. Começa a ser uma pessoa, queridos, como Jesus, amém? Você se lembra que a palavra cristão, logo quando foi gerada, era como se fosse uma piada. Hoje a gente falaria que seria um meme, quando chamavam de cristão. Porque quando falavam de cristão é porque eles estavam seguindo aquele Cristo que morreu na cruz do Calvário. E vocês se lembram como que Cristo morreu na cruz do Calvário? Eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele, colocaram lá uma tábua em cima, falando assim: eis aqui o rei dos judeus. Então eles estão falando assim: olha, esses cristãos é aqueles que querem ser como Cristo. E se querer ser como Cristo, não tinha louro nenhum nisso não. Os cristãos eram aqueles que queriam morrer como Cristo. Dá para você entender o tanto que o nosso evangelho hoje em dia é deturpado? Você consegue perceber isso? O tanto que muitas vezes o que está sendo gerado é mesquinhez no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, ao invés de gerar verdadeiros cristos, verdadeiros homens e mulheres que querem ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse é o nosso alvo. Não há outro alvo na vida cristã. E isso é o que está sendo apresentado pelo próprio apóstolo Paulo em sua defesa.
Se eu for para lá para morrer, não tem problema. Mas o que importa é fazer Cristo Jesus conhecido. Agora, quando Paulo está dizendo isso, ele sabe do risco. Não é da boca para fora. Dá para entender, irmão? Não é da boca para fora. Homens, quando você fala assim, eu estou disposto a morrer pela minha esposa, isso é verdade mesmo? Na hora que chegar um bandido lá, você vai se colocar na frente? Agora, todos nós aqui, você realmente está disposto a morrer por Cristo? A pregar o Evangelho de Cristo Jesus? Esta semana foi condenado um pastor no Irã à morte por enforcamento em praça pública no Irã, porque este pastor, ele prega todas as semanas na sua casa e na casa de suas ovelhas sobre Cristo Jesus. Ele é um comerciante que se mantém lá no Irã, mas que ele falou, o mais importante para mim é servir a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não tem festinha para ir, irmão, porque o importante é pregar a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Como é que estão as suas prioridades, irmão? Na sua lista de prioridade, o que é mais importante? O que é importante, querido irmão? Você se importa com as almas perdidas? Esse pastor lá no Irã, ele foi preso porque ele foi pregar na casa de uma pessoa que se dizia recém-convertida, e essa pessoa denunciou, e essa pessoa armou a prisão dele. Mas quando ele foi agora lá, perante as pessoas, o tribunal, ele virou e falou assim, eu iria novamente. Amém? Amém, irmão? O que é mais importante? O que é mais importante para mim e para você? O apóstolo Paulo está nos ensinando nesta manhã que o mais importante é cumprir a vontade de Deus. O mais importante é anunciar o evangelho da salvação. Que o mais importante, a prioridade número 1 é essa: servir ao nosso Deus, a Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que nós estamos vendo nesse texto. E ele sabe quem é o Agripa II. Ele sabe que ele é um filho um pouquinho pior do que o Agripa I. E ele sabe quem era o vô deles. Quem é o vô deles? Herodes. E quem é o Herodes? O que casou com Herodias. O que mandou decapitar João Batista. Não tem gente boa nessa história. Mas o que ele faz? Ele é fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que nesta manhã eu e você saiamos daqui dispostos a sermos fiéis a Cristo Jesus. Por isso eu queria destacar 4 princípios neste momento, que nós, ao refletirmos sobre todo este contexto e sobre a prioridade da vida do apóstolo Paulo, possamos entender, queridos irmãos, que eu e você, nós estamos aqui para viver pela justiça do reino de Deus. O verso 9 nos diz assim: Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Então nós estamos vendo aqui que Festo, ele não está interessado em fazer a justiça verdadeira. Ele está querendo ficar em paz com os judeus. E muitas das vezes a justiça terrena é essa. Até nos nossos tribunais, infelizmente. Não é a execução da justiça, mas é a justiça que eu quero ficar em paz com o outro. Então, os interesses pessoais, às vezes, falam mais alto do que a justiça da própria lei. É isso que nós temos visto nesses dias. E isso está aqui acontecendo neste momento. O interesse de Festo é um interesse político, não é um interesse pela justiça. Mas o que o apóstolo Paulo responde? Estou agora diante do tribunal de César, onde quero ser julgado. Então, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não importa essas regras de conveniência. Vamos mudar a palavra? Não importa o jeitinho brasileiro para querer agradar a todo mundo. Não importa a cultura nossa pecaminosa de querer falar para a pessoa, eu vou agradar fulano.
Se isso fere a palavra de Deus, se isso fere a justiça do reino de Deus. Isso é sério, irmãos. A nossa cultura está manchada com pecado e nós temos dificuldade de lidar e encarar com essas coisas, encarar a verdade, e vamos dando jeitinhos daqui e dali. Será que é esse o chamado de Cristo que tem para mim e para você? Ah, mas fulano de tal é muito grosso. Grosso por quê? Porque fala a verdade. Querido irmão, querida irmã, cristão não pode ser gelatina não. Amém? Não pode ser gelatina não, irmão. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. E estar firmado na rocha é sim, sim, não, não. Amém? Sim, sim, não, não. O apóstolo Paulo entende isso. Ele entende que ele vive por uma justiça maior. Calvino, ele falava que a justiça é a rainha das virtudes e regula todas as outras. Isso é uma verdade. Se a minha justiça é ficar bem com as pessoas, então eu nunca vou falar nada que possa ofendê-las. Mas se a minha justiça é divina, qual é o meu interesse? Sede santos, porque eu sou santo. Santo, não é santos do time de futebol, é santo. Santo de santidade, santo de quem anda na santidade de Deus. Então, sede santos, porque eu sou santo. A nossa justiça é maior. Então, nós precisamos aprender a viver nesta justiça e buscar viver nessa justiça todos os dias em nossas vidas, mesmo que isso requeira a nossa morte. Vai desagradar. Já ouviu essa frase? Quantos aqui já ouviram essa frase? Vai desagradar. Não fala não que vai desagradar. Não é assim? Aí vai criando um monte de gente melindrosa. E dentro da família, ai, não fala porque senão ele fica nervoso. Não é assim? Ai, não pode falar porque senão vai criar um mal-estar. É assim? Qual é a tua justiça, irmão? Vamos todos ficarmos cativos na justiça de Cristo Jesus. E vamos todos nos humilhar diante dele. É fácil? Não. Não é fácil, não. Para mim não é. Para mim não é. Eu sou goiano. A gente veio fugido lá do Mato Grosso do Sul. Meu pai foi preso político. A gente teve que vir fugido. A gente cresceu nesse ambiente, nessas preocupações. Não podia contar muita coisa. A gente vai sendo formado. Dá para você entender? Uma formação que é difícil depois a gente querer se desarraigar, mas nós temos que nos desarraigar, porque o Evangelho é libertação, amém, irmãos? O Evangelho é transformação, o Evangelho é nos levar por uma justiça maior, por um reino maior, por uma vida melhor, por uma vida que aonde se prima é a justiça do reino de Deus. O segundo princípio, o apóstolo Paulo não é bobo não, e quem conhece Jesus não fica bobo não. Mas quem conhece Jesus tem uma experiência, uma esperança na providência de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui confiam na providência de Deus? Amém? Então seja justo, seja santo e confie na providência de Deus. Amém, irmão? Amém. Porque o nosso Deus é Jeová Jireh. Fala comigo assim, coloca a mão no teu peito e diz assim: o meu Deus é Jeová Jireh e Ele vai prover. Você pode confiar. É isso que nós vemos aqui. Veja o apóstolo Paulo. Que coisa linda. Olha o que Festo diz. Verso 20. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Ficou confuso. Ficou confuso por quê? Porque o apóstolo Paulo foi firme. Porque o apóstolo Paulo confia na providência de Deus. E não demora, hein? Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Verso 21. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Qual que é o objetivo do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele passa lá a primeira vez em Tessalônica, e que eles falam, é mister que eu chegue em Jerusalém para depois ir aos nossos irmãos em Roma.
No próximo capítulo, capítulo 26, o apóstolo Paulo então vai se debruçar, preso na prisão, a escrever a sua maior obra, o livro de Romanos. Pena que nós vamos parar um mês, né, irmão? Só vamos voltar em junho para terminar o capítulo 26. Mas eu gostaria já que você entendesse. Os próximos 2 capítulos, Paulo vai fazer a viagem. Essa viagem daqui até Roma não é barata, é cara. Só que agora Paulo fala que ele quer ser julgado pelo imperador. Então o apóstolo Paulo, em vista de que ele sabe do plano de Deus, da vontade de Deus, Paulo vai ser levado com uma escolta romana até Roma. Dá um glória a Deus. Porque o que você acha que você está vivendo hoje é uma dificuldade, você não sabe qual é a providência de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua história. Amém, irmãos? Por isso que o crente precisa ser firme na sua fé, não fraco na sua fé. Por isso que o crente vive de esperança e não da gente ficar assim, eu só vou me envolver se isso acontecer. Não, Deus está no controle, a providência é do Senhor, a providência e a promessa é dEle, e Ele é fiel e Ele cumpre a promessa dEle, amém, irmãos? Então a nossa esperança está nele, porque nós sabemos que o nosso Deus é capaz de fazer todas as coisas. Charles Spurgeon, ele fala, a providência é como uma estrada invisível, que nos guia ao nosso destino. Já pensou você pegar o seu filho, fazer uma caminhada e saber que quando você chegar lá, você tem que sacrificar o seu filho? Essa não foi a caminhada de Abraão e Isaac? Mas Abraão titubeou? E você, está titubeando na sua fé? De ser fiel a Deus? Tem tanta conta para pagar, não vou devolver o meu dízimo, não vou contribuir esse mês. Você está confiando no seu bolso? Seu bolso é pequenininho demais diante daquele Deus que é grande e poderoso, amém? Pastor, eu estou derrotado. O médico falou, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Você está confiando no médico? Os médicos são bons, não sou contra os médicos, mas eu prefiro confiar na providência daquele que tudo pode, amém, irmão? O médico não falou que era 6 meses? Já deu o quê? 8? 11 meses? Dá um glória a Deus. Dá aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Viva pela providência, viva pela esperança, viva crendo em Deus, amém, irmãos? Quem é o teu Deus? Quem é aquele que cuida de você? Quem é aquele que tem preparado a tua vida, o teu caminhar? Quem é aquele que tem te sustentado até aqui? É aquele que vai te sustentar até o fim, amém, irmãos? Esse princípio é muito importante. Tenha coragem de testemunhar. Vamos falar juntos? Tenha coragem de testemunhar. Verso 11, o que o apóstolo Paulo diz? A gente já leu, não vou ler novamente. Apelo para César. Meus irmãos, às vezes a gente fica criando tantas e tantas desculpas. Quando isso acontecer, quando isso der certo, quando for de tal forma. Martinho Lutero afirmou, o que mais ofende a Deus é o temor dos homens. Vou ler novamente. O que mais ofende a Deus é o temor de homens. Devemos estar dispostos a defender a verdade, custe o que custar. Devemos estar dispostos a viver a nossa fé, custe o que custar, diante das ameaças, diante das oposições. Tenha fibra, integridade, honestidade. Tenha coragem. O que o nosso mundo mais precisa? De homens e mulheres corajosos à verdade. De homens e mulheres corajosos a darem um testemunho verdadeiro. Qual foi o testemunho do apóstolo Paulo? Verso 8. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Amém? Quem anda como justo não tem o que temer. Quem anda com o justo pode até sofrer consequências desastrosas e difíceis, mas quem anda como justo será exaltado nos céus. Amém, irmãos? Amém? Será exaltado nos céus. Qual glória que você tem procurado viver? Qual a glória que você está vivendo? Que
o nosso desejo seja viver a justiça de Deus, seja ter uma confiança inabalável na justiça de Deus, seja viver uma perseverança em todas as circunstâncias, na providência de Deus. Amém, irmãos? Por isso, eu queria te propor 3 desafios nessa manhã. O primeiro desafio, irmão, enterre as suas desculpas para servir a Deus hoje, em nome de Cristo Jesus, amém? Enterre todas elas e assuma um compromisso verdadeiro de servir ao Deus verdadeiro, amém? Ao Deus que tem toda a providência e tem cuidado de você. Tem cuidado de você. Tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família e tem te dado a graça dele maravilhosa para você assumir esse compromisso verdadeiro, como o apóstolo Paulo assumiu esse compromisso verdadeiro. O segundo desafio, irmão, tenha coragem de ser amigo da verdade e da justiça. Enterre hoje conveniências na sua vida. Enterre hoje conveniências. Enterre hoje desculpas. Enterre as tuas fraquezas. Cristo morreu na cruz. Ele não desistiu daquela cruz. Era tão simples para o apóstolo Paulo sair dessa prisão. Era tão simples. Mas por o apóstolo Paulo, depois nós vamos ler lá em Timóteo, que ele vai escrever, quando ele está preso lá em Roma, já no calabouço de Roma, ele fala: Timóteo, tudo que você aprendeu de mim, instrui a homens fiéis, para que eles aprendam a viver, que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Viva para Cristo. Viva para Cristo. Não queira ficar agradando homens, queira agradar apenas ao Deus Todo-Poderoso e a Cristo Jesus. E o terceiro desafio que eu gostaria de fazer para você nesta manhã, a você aprender a confiar na providência do nosso Deus, a confiar na providência do Senhor. Ele tem cuidado de nós, amém? Levanta sua mão aos céus e fala assim: Ele tem cuidado de nós. Então confia na providência do Senhor. Ele não falta. Você hoje pode não entender. O apóstolo Paulo entendeu que ele precisava estar preso. O apóstolo Paulo entendeu que as acusações eram todas falsas. Mas ao invés do apóstolo Paulo ficar com mimimi, ninguém gosta de mim, ninguém me defende, ninguém me ajuda, ninguém está olhando. Ele aprendeu a confiar no Jeová Jireh, no Deus da toda providência. Feche os teus olhos, coloca a sua vida agora diante dele. Talvez você esteja tendo dificuldade de assumir compromisso com Cristo. Talvez você esteja vivendo num redemoinho de justificativas, de coisas. Hoje Cristo quer te libertar. Ele quer te levantar como um homem de fibra, uma mulher de fibra, um homem, uma mulher cheio de fé, cheio de coragem. Deus quer usar você lá no seu trabalho, com a sua família. Você tem uma palavra de vida, de vitória, de salvação. Você tem uma palavra que pode curar, que pode libertar vidas. Enterra isso hoje e pede: Senhor, eu quero ter a coragem do apóstolo Paulo. Eu quero viver, Pai, como esse homem viveu. Eu quero testemunhar como esse homem testemunhou, Senhor. Eu quero, ó Deus, viver com essa fibra, com essa coragem, para a Tua glória. Você faz essa oração, de assumir esse compromisso, não é comigo, é assumir esse compromisso com Cristo, e descansar nele. Ele cuida, Ele está cuidando, e Ele vai cuidar até o fim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, nos ensina através do Teu servo Paulo, que devemos confiar plenamente em Ti,
que devemos viver, ó Deus, com coragem para o Senhor, que devemos, ó Deus, realmente buscar a Tua justiça e enterrar, ó Deus, essa cultura tão permissiva, tão ruim, ó Deus, que nos cerca. Nesta manhã, ó Deus, nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que confiava na Tua providência, que hoje, ó Deus, nosso coração seja realmente nutrido com essa fé, nessa confiança, e que o Senhor levante aqui homens e mulheres, ó Deus, com coragem para testemunhar, com coragem para enfrentar as batalhas da vida, com coragem, ó Deus, para exercitar a Tua fé, de fé em fé, Senhor. Vem tomar nossas vidas nesta manhã, ó Santo Espírito de Deus. Vem encher nossos corações. Nos faz enterrar as nossas desculpas, Pai. Nos faz enterrar, ó Deus, essas coisas que nos impedem de viver, ó Deus, essa experiência mais profunda contigo. Toma, ó Deus, nossas vidas nesta manhã e encha-nos com Teu Santo Espírito. No precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.